Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Roberto, psicólogo do canal Psicanime, e hoje, conforme prometido, eu vim trazer para vocês o segundo vídeo de análise de um dos personagens mais queridos e carismáticos de Jujutsu Kaisen, Satoru Gojo. E para fazer essa análise eu vou me basear na teoria da personalidade mais amplamente aceita e com o maior embasamento científico e empírico dentro da psicologia científica, o modelo dos 5 grandes fatores da personalidade. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais a respeito do Gojo, aprofundar ainda mais o seu olhar sobre esse personagem, entender quais as características da sua personalidade são parecidas e quais são diferentes da do Gojo, fica comigo até o fim desse vídeo que você vai gostar bastante. E fica o aviso aqui que nós teremos spoilers do anime, mas não teremos spoilers do mangá. Então, bora lá pro vídeo. Gojo é um dos personagens mais interessantes e carismáticos de Jujutsu Kaisen. Ele possui uma personalidade extremamente expansiva, ele possui um alto grau de extroversão, ele é extremamente autoconfiante e possui uma excelente autoestima. Ao mesmo tempo que ele parece ser um pouco despreocupado e possui até alguns comportamentos infantis em alguns momentos, nós vemos que muitos indivíduos, sejam alunos, professores e como nós vamos ver para frente até alguns inimigos, confiam no Gojo, porque ele é um indivíduo que apresenta um equilíbrio emocional extremamente elevado. Nós vemos como são poucos os momentos nos quais o Gojo perde sua estabilidade emocional. Ele sempre consegue fazer aquilo que ele se propõe a fazer. Por isso os indivíduos acreditam e confiam tanto nele. E às vezes ele é tão autoconfiante e possui uma autoestima tão elevada que ele chega a soar arrogante e prepotente. E na verdade ele chega a ser arrogante e prepotente em alguns momentos. E para a gente entender todo esse grau de complexidade dessa personalidade desse personagem, nós vamos nos basear, como eu mencionei anteriormente, no modelo dos 5 grandes fatores da personalidade, também conhecido como Big Five. A psicologia, sendo o campo do conhecimento tão rico e diverso que é, possui inúmeras teorias e teóricos da personalidade. E o modelo dos 5 grandes fatores é um desses modelos de explicação da personalidade que é baseado no que nós chamamos de traços de personalidade, que são padrões de comportamento que nós podemos definir a partir do padrão que o indivíduo tem de comportamentos, de como que ele interage com outros indivíduos, de como ele pensa, de como ele se sente. Os traços de personalidade são isso, padrões mais ou menos estáveis que o indivíduo apresenta de comportamento e que podem ser inferidos a partir da observação do comportamento e do relato desse próprio indivíduo. O modelo dos 5 grandes fatores da personalidade foi apresentado pela primeira vez na década de 1960 pelo trabalho dos psicólogos Ernest Tubbs e Raymond Crystal. Porém, essa teoria só começou a receber atenção acadêmica a partir da década de 1980. A partir de então, 5 grupos de pesquisadores da personalidade em diferentes partes do mundo, trabalhando de forma independente, chegaram incrivelmente à mesma conclusão. A personalidade humana pode ser entendida a partir de 5 fatores gerais, sendo esses fatores o neuroticismo, a extroversão, a realização, a socialização e a abertura. A principal ideia por trás do modelo dos 5 grandes fatores da personalidade é conhecido como hipótese léxica fundamental, que é um nome difícil, mas que traduz um conceito muito simples. A ideia de que diferentes culturas e diferentes sociedades vão achar palavras para descrever características e comportamentos que eles acham importantes. Por exemplo, na nossa sociedade nós utilizamos a palavra extroversão para definir pessoas que são extremamente comunicativas, ativas e falantes. Então nós achamos importante achar um termo, uma palavra para descrever esse padrão de comportamento, que nós chamamos de extroversão. E nesse ponto, se vocês forem pesquisar um pouco mais a respeito do modelo dos 5 grandes fatores da personalidade, vocês vão ver que alguns desses fatores algumas vezes são traduzidos de forma diferente. Por exemplo, o fator socialização é traduzido algumas vezes para o português como agradabilidade. Porém, sempre esses fatores vão estar se referindo às mesmas características da personalidade. E todos nós possuímos esses 5 traços da personalidade. Não é uma questão de preto no branco, ou você é extrovertido ou você não é. Você possui extroversão sim, porém em um grau diferente de outros indivíduos. Então os 5 fatores eles são medidos a partir de um contínuo. O indivíduo pode ter mais ou menos de cada um desses traços, mas todos nós os possuímos em alguma medida. E agora nós vamos passar para a análise da personalidade do Gojo a partir desse modelo dos 5 grandes fatores. E o primeiro grande fator sobre o qual nós vamos falar aqui é o fator extroversão.
Esse fator se refere ao quão comunicativo, ativo, falante e responsivo o indivíduo é, ao quanto ele busca relações sociais e a intensidade dessas relações que ele procura. Indivíduos que possuem um alto grau de extroversão tendem a ser falantes e a buscar contato com outras pessoas, mesmo que as conheçam poucos. Geralmente são indivíduos que são otimistas, socialmente agradáveis, afáveis. Eles tendem a ter um senso de intimidade maior do que os outros indivíduos que não possuem um alto grau de extroversão. Eles geralmente conseguem contar coisas íntimas, mesmo para pessoas que eles conhecem há pouco tempo. Eles costumam ser pessoas muito ativas e geralmente expressam suas opiniões sempre que as têm. E por isso eles costumam apresentar um certo grau de dominância nas relações sociais. Esses indivíduos geralmente preferem realizar atividades em grupos e costumam buscar ativamente por companhia. Já pessoas que possuem um baixo grau de extroversão tendem a ser mais caladas, reservadas e a buscarem menos contato social e contatos menos intensos. Esses indivíduos geralmente demoram mais para desenvolver um senso de intimidade com as outras pessoas. E quando nós utilizamos esse conceito da extroversão para analisar a personalidade do Gojo, fica muito claro que ele possui um altíssimo grau desse fator. Gojo é uma pessoa extremamente expansiva, extremamente comunicativa. Ele desenvolve rapidamente um senso de intimidade com as outras pessoas. E quando nós consideramos o grupo principal dos personagens, ou seja, o Gojo, Itadori, Fushiguro e Nobara, nós vemos que nós temos ali um grupo de 3 pessoas extrovertidas, que são o Gojo, o Itadori e a Nobara, e apenas uma pessoa introvertida, que é o Fushiguro. Mas mesmo assim, mesmo com o Fushiguro, o Gojo consegue estabelecer uma relação de confiança e proximidade de uma maneira muito simples, quase natural. Ele consegue transitar tranquilamente entre indivíduos introvertidos e extrovertidos. E ele é tão extrovertido que ele consegue até mesmo estabelecer relações de confiança com inimigos, como acontece, por exemplo, com a luta que ele tem pela primeira vez contra o Jogo, uma das maldições de nível especial mais poderosas do anime. Ele consegue fazer com que o Jogo tente encostá-lo, mesmo ele apenas pedindo, mesmo ele sendo seu inimigo. E além disso, o Gojo possui um grau altíssimo de dominância. Ele geralmente assume a liderança das situações nas quais ele se coloca. Isso não apenas pelo fato de ele ser com certeza absoluta o feiticeiro mais poderoso, mas pelo fato de que ele é uma pessoa extremamente extrovertida, extremamente ativa e que toma a atitude e a frente nas diversas situações. E então não resta qualquer sombra de dúvida que em relação à extroversão, Gojo possui um altíssimo nível desse fator. E agora nós vamos passar para o segundo fator, que é o fator neuroticismo. O grande fator neuroticismo está relacionado à questão emocional. Indivíduos que possuem um alto grau de neuroticismo tendem a apresentar uma grande instabilidade emocional, serem mais vulneráveis emocionalmente e vivenciam de forma mais intensa o sofrimento psicológico. Esses indivíduos relatam ter experiências mais intensas de eventos negativos e tendem a focar mais nos aspectos negativos das experiências do que nos aspectos positivos. Altos níveis de neuroticismo estão fortemente associados a sintomas de ansiedade e depressão e ao desenvolvimento psicopatológico desses quadros. Pesquisas têm mostrado que instrumentos que são feitos para avaliar o nível de neuroticismo conseguem predizer de uma maneira muito contundente a propensão que os indivíduos possuem em desenvolver ansiedade e depressão. E justamente por focarem nos aspectos negativos das situações, pessoas com alto grau de neuroticismo costumam enxergar ameaças e problemas onde eles simplesmente não existem. Já as pessoas que possuem um baixo grau de neuroticismo são pessoas que são vistas como relaxadas, tranquilas e emocionalmente estáveis. E aqui vocês devem estar pensando, então ter um grau baixo de neuroticismo com certeza absoluta é uma coisa boa, não é mesmo? E aqui, mais ou menos. A pessoa que tem um grau muito baixo desse fator, ela pode apresentar alguns problemas. Ela pode, por exemplo, não perceber alguma ameaça, algum estímulo ameaçador, porque o medo e a ansiedade, eles são emoções que nós costumamos rotular como negativas, mas nem sempre esses sentimentos são realmente coisas ruins. Tudo depende do contexto. Por exemplo, um ser humano que vivia na savana 200 ou 300 mil anos atrás, ao se deparar com um animal selvagem extremamente agressivo, se essa pessoa não corresse, ela provavelmente iria morrer. E da mesma forma hoje, se nós temos alguma coisa para fazer, por exemplo, se você tem que se preparar para uma prova ou algo do tipo,
Se você não se preparar, se você não ficar ansioso ao ponto de que isso te movimente a buscar se preparar para aquela situação, você muito possivelmente vai acabar se dando mal. Então a ansiedade e o medo, eles têm a sua utilidade. E não ter nenhum tipo de ansiedade ou não ter nenhum grau de medo pode ser uma coisa muito ruim. E quando nós vamos analisar o Gojo a partir da ótica do neuroticismo, fica muito tranquilo dizer que ele possui um grau muito baixo desse fator. Até porque ele é um personagem extremamente tranquilo, extremamente relaxado. Nós vemos que são poucas as situações onde ele fica emocionalmente abalado, são poucas as vezes onde nós vemos que ele fica desestabilizado emocionalmente. E geralmente quando isso ocorre, isso está associado a algum outro personagem com o qual ele tem uma boa relação, como aconteceu recentemente, por exemplo, num dos últimos episódios que passaram da segunda temporada, quando os inimigos conseguiram selar o Gojo, e foi justamente no momento que ele se desestabilizou emocionalmente após ter ouvido a voz do seu então melhor amigo Geto, que ele acreditava que estava morto. Outra situação na qual nós vemos o Gojo emocionalmente abalado é quando ele acredita que o Yuji Itadori morreu após ser enviado por uma missão junto com a Nobara e o Fushiguro. Ali o Gojo acredita que o Itadori foi mandado de propósito para aquela missão para morrer. Então nós vemos que ele fica visivelmente irritado com as pessoas que ele acredita que mandaram o Itadori para essa missão. E quando nós analisamos tudo isso, nós vemos que com certeza absoluta o Gojo possui um nível muito baixo de neuroticismo, e eu inclusive digo que ele possui um nível extremamente baixo desse fator, porque ele é tão confiante que ele muitas vezes acaba menosprezando as situações e se colocando em situações de risco, como por exemplo, como aconteceu quando ele foi selado. E agora nós vamos para o terceiro fator, que é o fator socialização. O fator socialização diz respeito às interações sociais que o indivíduo tem com as outras pessoas e a qualidade dessas interações. Isso vai de um extremo da compaixão e da empatia até o antagonismo. E para vocês entenderem um pouco melhor isso, pessoas que possuem um alto grau de socialização tendem a ser generosas, bondosas, afáveis, amigáveis, se darem bem com as outras pessoas, serem prestativas, são pessoas que confiam muito nos outros, eles não apenas ajudam as outras pessoas, como tendem a achar que os outros indivíduos vão fazer o mesmo. Uma das principais características dos indivíduos que possuem um alto grau do fator socialização é justamente o fato que eles acreditam nas outras pessoas. E já pessoas com baixo grau desse fator tendem a ser cínicas, não cooperativas, irritáveis, manipuladoras, vingativas e implacáveis. E é por isso que esse fator, quando o indivíduo possui um baixo grau de socialização, quando associado a um baixo grau de neuroticismo, acaba sendo uma característica comum de psicopatas. E analisar o Gojo sob a ótica desse fator da socialização, eu acredito que é uma das tarefas mais complexas quando nós pensamos nos 5 fatores. Porque o Gojo, sim, ele é um indivíduo capaz de se importar com os outros e de ter empatia. Tanto que é por isso, inclusive, que ele resolve se tornar um professor, porque ele fala de uma maneira muito clara, como eu mencionei no vídeo anterior do Gojo, que ele não quer que as outras pessoas passem pelas mesmas coisas que ele passou quando ele perdeu seu amigo Geto. Ele também não quer que as pessoas passem por aquilo que o próprio Geto passou. Então sim, o Gojo é uma pessoa que se importa com os outros. Porém, essa importância que ele dá para as outras pessoas, ela parece ser bem focalizada nos indivíduos que são feiticeiros. Não que o Gojo despreze ou tenha ódio ou queira destruir as pessoas que não são feiticeiras, como aconteceu com o Geto depois da tragédia com a Riku Amanai. Mas nós vemos que o Gojo, ele certamente não tem o mesmo grau de empatia e de preocupação que ele tem com os feiticeiros, com as pessoas que não são feiticeiras. Ele sim faz esforços para salvar as pessoas sempre que ele pode, mas fica claro que ele não tem essa mesma empatia. Uma maneira muito simples de nós vermos isso é nós pensarmos no comportamento, por exemplo, do Yuji Itadori. O Itadori é um personagem que com certeza tem um grau altíssimo de socialização. Ele tenta sempre que possível salvar todo mundo, mesmo que isso signifique que ele vai se prejudicar com isso e que ele corra risco de perder a batalha. Inclusive, durante o anime e o mangá, é citado em algum ponto que o Gojo poderia tranquilamente ter um raciocínio frio o suficiente para entender que ele precisaria sacrificar um grupo de pessoas para conseguir salvar um número ainda maior ou para atingir os seus objetivos. Então, pensando em todos esses comportamentos do Gojo, nós podemos chegar à conclusão de que ele possui um nível moderado do fator socialização. Ele não é nem aquela pessoa extremamente altruísta que quer salvar todo mundo e se importa com todo mundo e faria qualquer coisa para salvar os outros, mesmo que isso prejudicasse, mas ele também não é uma pessoa como o Geto,
que tem um desprezo pelas outras pessoas, que quer exterminar uma parcela muito grande da população. E agora nós vamos falar do quarto fator, chamado realização. O fator realização diz respeito ao grau de organização, persistência, controle e motivação que o indivíduo possui. Pessoas que possuem um alto grau de realização tendem a ser confiáveis, trabalhadoras, pontuais, escrupulosas, são pessoas extremamente ambiciosas e que são muito perseverantes. Já pessoas que possuem um fator baixo em realização geralmente são descritas como preguiçosas, descuidadas e irresponsáveis. E apesar do fator realização parecer unicamente uma coisa positiva, graus excessivamente elevados desse fator estão relacionados, por exemplo, com um transtorno mental que causa um sofrimento muito grande, que é o transtorno obsessivo compulsivo. A obra não traz muitas informações a respeito dessa característica em específico do Gojo, porém a gente pode seguir algumas pistas deixadas pelo autor para a gente entender mais ou menos qual seria o grau de realização do Gojo. À primeira vista ele pode até parecer um indivíduo extremamente despreocupado, que em alguma medida pode até passar a impressão de que ele é uma pessoa irresponsável, porém vamos focar nessas pistas deixadas pelo autor. Um dos primeiros exemplos muito claros que me fazem pensar que o Gojo possui um alto grau de realização é a luta que ele tem contra o Toji Fushiguro, na qual ele quase morre, né? E depois dessa luta nós vemos de uma maneira muito clara como ele passa dias e mais dias, ele investe uma quantidade de tempo e de energia enorme para aprimorar as técnicas e tudo que ele descobriu a partir dessa batalha com o Fushiguro. Ele treina tanto, ele investe tanta energia que suas técnicas chegam a beirar a perfeição. Outro ponto muito importante de ser levado em consideração aqui é que é mencionado durante a obra que o Gojo frequentemente está fora em missões extremamente difíceis que são adequadas ao seu nível de feiticeiro especial. Então ele com certeza é uma pessoa que está sempre muito ocupada. Sem contar que o próprio fato dele ter decidido se tornar um professor, porque isso não era uma coisa obrigatória, foi uma opção do Gojo, mostra que ele possui objetivos muito claros e grandiosos. Então ele é uma pessoa que não tem dificuldade em colocar energia nos objetivos que ele possui. E é por esse motivo que eu acredito que o Gojo possui um alto grau de realização. E agora nós vamos passar para o último fator, que é o fator abertura. Esse fator se refere aos comportamentos exploratórios e à necessidade que o indivíduo tem de buscar novas experiências. Pessoas que possuem um alto grau de abertura tendem a ser imaginativas, criativas, a se divertirem com valores não convencionais e costumam experienciar as emoções de maneira mais intensa do que quem possui um baixo grau desse fator. Já pessoas que possuem um baixo grau em abertura tendem a ser pessoas mais convencionais, mais conservadoras nas suas crenças e atitudes, tendem a ser extremamente dogmáticas e rígidas. É muito comum que indivíduos que possuem um alto grau de abertura tendam a gostar de trabalhos e atividades artísticas. E eu tenho certeza que aqui ninguém diria que o Gojo é uma pessoa dogmática e rígida. Muito pelo contrário, ele é uma pessoa que inclusive tem um interesse, uma ideia, um objetivo extremamente ambicioso de transformar e revolucionar toda a sociedade Jujutsu. Então uma pessoa assim, com certeza absoluta, não é uma pessoa que possui valores convencionais. E a gente vê até mesmo pela maneira criativa, pela maneira tão descontraída como ele utiliza seus poderes, que ele com certeza é uma pessoa extremamente imaginativa. Inclusive, o Gojo deixa muito claro que as pessoas que comandam a sociedade Jujutsu no tempo dele são pessoas extremamente dogmáticas, pessoas muito rígidas, pessoas muito ultrapassadas, e ele quer justamente mudar todo esse cenário. Então, nós podemos ter uma tranquilidade muito grande em afirmar que o Gojo possui um score extremamente alto de abertura. Mas e aí, pessoal, o que vocês acharam? Quais as características da personalidade do Gojo com as quais vocês se identificam, com as quais vocês não se identificam? Quais vocês acreditam que são seus níveis de neuroticismo, extroversão, socialização, realização e abertura? E eu espero que essa análise tenha proporcionado reflexões e insights a respeito da complexidade psicológica do Gojo e que tenha feito talvez você mesmo se conhecer um pouco melhor. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, comentar, compartilhar com seus amigos, porque isso ajuda demais o canal a crescer. E é isso, pessoal. Até a próxima!